Quer entender mais sobre biologia e mergulhar nesse mundo dos seres vivos? Está no lugar correto. Conceitos gerais de biologia depois da vinheta. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. A nossa aula de hoje tem como objetivo nos fazer perceber todos os conceitos gerais que nós podemos encontrar dentro dessa disciplina que é a biologia. Vamos começar definindo biologia, primeiro sabendo que ela já existia desde os primórdios da humanidade. Porém, a biologia só surge como ciência no século XVIII, quando alguns cientistas perceberam que os seres vivos apresentavam algumas características que os diferenciavam dos seres não vivos. E foi aí que o estudo dos seres vivos ganhou espaço no campo científico. Portanto, primeiro vamos definir a biologia. Conseguimos notar que a biologia é constituída por duas pequenas palavras, que é bio e logia. Afinal de contas, de onde é que surge esse termo biologia? Bom, biologia surge do termo grego bios, que em português significa vida. E outro termo seria logia, logos, que hoje em dia significa estudo de ou ciência de. Então, de uma forma mais organizada, poderíamos definir biologia como sendo a ciência que vai se ocupar no estudo da vida e seus diversos aspectos e manifestações vitais. Significa que essa ciência, biologia, vai dedicar-se ao estudo da vida e todos os fatores que vão influenciar na existência ou permanência da vida. Mencionamos tanto esse termo vida que deve ter surgido a seguinte questão. Afinal de contas, o que é vida? Podemos definir vida hoje em dia como sendo um conjunto de unidades funcionais através das quais podemos adquirir habilidades de armazenar, processar informações necessárias para nossa própria reprodução. Ou seja, essa vida será um conjunto de algumas unidades que vão nos permitir armazenar informações genéticas e reproduzir ao longo do tempo. Tais unidades ou características seriam elas a composição química. Tanto os seres vivos como os seres não vivos são constituídos por uma certa composição química. Porém, os elementos que constituem a vida são diferentes e aparecem em quantidades ou proporções diferentes dentro dos seres vivos, como é o caso do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são substâncias que aparecem em grandes quantidades dentro dos organismos vivos, e também apresentamos o fósforo e o enxofre como sendo outros elementos, pese embora em baixa quantidade, mas também são encontrados dentro dos seres vivos. Além da composição química, encontramos a organização celular. Sabemos nós que os organismos vivos apresentam um alto grau de organização. Dentro dessa organização podemos perceber que diversas moléculas agrupam-se para formar uma coisa muito complexa que nós chamamos de célula. Então, basicamente, os seres vivos todos são constituídos por células. Além da organização celular, conhecemos também o metabolismo, que em palavras curtas seria o conjunto de todas as reações que vão ocorrer dentro do organismo, seja para a produção de energia ou de novas moléculas necessárias dentro do nosso organismo. Os seres vivos também apresentam uma coisa que é chamada de crescimento, que nada mais é do que o aumento do número das células ou aumento do volume dessa tal célula. Quando o número multiplica-se ou uma única célula ganha um tamanho maior, é o que nós chamamos de crescimento. Além do crescimento, temos também a reprodução, que basicamente é a ação de deixar descendentes ao longo do tempo e passar também informação genética. Temos também uma outra característica que é a homeostase, que é a característica de manter o meio interno em equilíbrio, como é o caso da nossa temperatura. Conseguimos ver mesmo a época da pandemia, que sempre que medisse a nossa temperatura tendia a aproximar-se de 36,5 a 37 graus Celsius, independentemente da temperatura desse dia, porque o nosso organismo mantém em equilíbrio a temperatura corporal. Além da homeostase, também temos a reação aos estímulos. Sabemos nós muito bem que os seres vivos reagem a diversos estímulos. Reagimos à fome, à temperatura, ao calor,
as plantas reagem à radiação solar, entre outros estímulos ambientais que fazem os seres vivos reagir. Encontramos também a evolução, que basicamente consiste na mudança de características ao longo do tempo. Pode até culminar com a criação de uma nova espécie. Então, todas essas coisas que nós vimos aqui ao redor da vida é o que nós chamamos de características da vida. Meus amigos, é importante dizer que essa vida encontra-se organizada em alguns níveis, que nós chamamos de níveis de organização em biologia. Para aqui apresentar os níveis de organização em biologia, vamos começar falando do átomo, que é a partícula mais pequena que nós podemos encontrar. Então, um agrupamento químico desses átomos vão produzir ou formar algo que nós conhecemos como moléculas. E essas moléculas, quando agrupadas, vão formar o que nós chamamos de organelos, que serão estruturas que apresentam algumas funções específicas dentro do nosso organismo, como é o caso das mitocôndrias, que serão responsáveis por produzir energia no nosso corpo. Então, um conjunto de organelos, quando agrupados ou reajustados de forma química, vão formar algo que nós conhecemos, que é a célula, que basicamente é a unidade fundamental de todos os seres vivos, porque todos os seres vivos serão formados por células. E essas células, quando passamos para os seres multicelulares ou pluricelulares, vão agrupar-se para formar novas estruturas, que são os tecidos. Basicamente, o tecido será um agrupamento de células funcionais para desempenhar uma determinada função, como é o caso do tecido epitelial, tecido conjuntivo, entre outros. Um conjunto desses tecidos todos, ao organizar-se de forma específica, forma os órgãos, que são as unidades anatômicas dos seres pluricelulares. Exemplo de um órgão é o coração, que é constituído por tecido muscular, que é responsável por bombear sangue no nosso organismo. Então, os órgãos não trabalham de forma isolada. Quando agrupados a outros órgãos, para desempenhar uma determinada função, vão formar o que nós chamamos de sistemas de órgão, como é o caso do sistema circulatório, sistema digestivo, que podemos encontrar dentro do nosso organismo. E esses sistemas todos, quando agrupados, finalmente formam o que nós conhecemos como organismos. O organismo será esse conjunto desses sistemas todos dentro, agrupados e trabalhando em interação. Porém, esses organismos também não vivem de forma isolada. Um indivíduo vai viver com outro indivíduo e vão formando o que nós chamamos de populações. As populações são os agrupamentos de organismos da mesma espécie que podem ser encontrados em um determinado espaço geográfico. E essas populações, por exemplo, a população de seres humanos, quando interage com outras populações, como é o caso das populações de plantas, populações de outros animais, como as formigas, os cães, etc., vão formar o que nós chamamos de comunidade, que em biologia também chamamos de biocenose. Então, a comunidade ou biocenose será o conjunto dessas populações todas que vamos encontrar num determinado espaço. E essas comunidades também serão influenciadas por alguns fatores físicos, como é o caso do clima, da altitude, do relevo, das condições da água, entre outras condições. Então, essas condições físicas todas que vão influenciar nessas comunidades são o que nós chamamos de biótopo. Então, o biótopo, quando reage com as comunidades, que são a biocenose, formam o que nós chamamos de ecossistema. O ecossistema será o conjunto dessas comunidades todas interagindo com o meio físico em que estão inseridos. E um conjunto de ecossistemas finalmente forma o que nós chamamos de biosfera, que basicamente será toda a parte da natureza onde nós vamos encontrar vida. Meus amigos, a biologia, para fazer os seus estudos, divide-se em alguns ramos. E cada ramo será responsável por estudo de uma parte dentro da biologia. Por isso, vamos aqui apresentar alguns ramos que constituem essa ciência biologia. A começar pela morfologia, que será o ramo da biologia que vai estudar a forma dos organismos ou dos seres vivos. E essa morfologia, geralmente, é alicerçada
por outros dois ramos, a fisiologia e a anatomia. Essa fisiologia será responsável pelo estudo do funcionamento dos organismos, enquanto que a anatomia vai estudar as partes ou estruturas que vão constituir esse organismo. Além desses três ramos, temos também outro ramo que é a ecologia. Basicamente é o estudo da casa, ou seja, a ecologia vai estudar o meio em que os seres vivos estão inseridos. Então podemos definir a ecologia como sendo o ramo da biologia que estuda a interação entre os seres vivos e a interação desses seres vivos com o meio ambiente em que estão inseridos. Temos também outros ramos como a zoologia, que vai estudar os animais, a botânica, que será responsável pelo estudo das plantas, e a citologia, que vai estudar as células. Além desses, temos também a histologia, que vai estudar esse agrupamento de células, que são os tecidos, e a embriologia, que vai estudar o desenvolvimento embrionário. Temos também a sistemática, que estuda a diversidade das espécies que nós podemos encontrar. A genética, que vai estudar a questão da transmissão de características de pais para filhos ou de ancestrais para descendentes. Temos também a evolução, que basicamente estuda essa mudança de características nos seres vivos ao longo do tempo, às vezes culminando em produção de novas espécies. Temos também a micologia, que vai estudar os micos, quem paga o mico. Isso é brincadeira. A micologia vai estudar os fungos que nós bem conhecemos, como é o caso do bolor do pão. Portanto, depois de vermos os níveis de organização em biologia, vamos aqui ver alguns conceitos gerais que podem ser encontrados dentro dessa ciência, a começar pelo termo autótrofos, ou às vezes autotróficos. Seres autótrofos ou autotróficos são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, mas não os seres que produzem o alimento na machamba, como é o caso dos seres humanos. A produção que se fala aqui, ou a síntese de que tanto se fala aqui, é a síntese bioquímica, ou seja, a produção de alimentos dentro do organismo, convertendo uma substância inorgânica em uma substância orgânica. O inverso, ou contrário dos autótrofos, são os heterótrofos, esses que são os que não conseguem sintetizar ou produzir o seu próprio alimento, como é o caso dos seres humanos, que precisam alimentar-se de outras substâncias orgânicas para adquirir energia. Temos também outros termos, como é o caso de sexuada. Sexo em biologia basicamente consiste na troca de gâmetas, ou seja, células reprodutoras masculinas e femininas. Então a reprodução sexuada será aquela em que ocorre a troca de gâmetas, enquanto que a reprodução assexuada será aquela que ocorre sem troca de gâmetas. Um truque de dinossauro aqui é que quando nós encontramos a palavra a antes de uma palavra que nós conhecemos, geralmente significa negação dessa palavra, ou seja, sexuada, troca de gâmetas. Assexuada é a negação da troca de gâmetas, logo será sem troca de gâmetas. Nessa reprodução não há troca de gâmetas. Também encontramos duas palavras, procariota e eucariota. Basicamente, a palavra procariota vem de núcleo primitivo, ou seja, aquela célula que vai apresentar um núcleo não delimitado. E eucariota vem de núcleo verdadeiro, ou seja, será aquela célula que apresenta um núcleo bem delimitado por uma membrana, que será a membrana nuclear. Visto esses conceitos gerais, é importante falarmos um pouco da classe em que estamos inseridos, que é a classe dos mamíferos. Existem aqui algumas características que são gerais desses mamíferos, como é o caso da presença de glândulas mamárias. Por isso que somos mamíferos, não é? Porque apresentamos glândulas mamárias. Além da presença de glândulas mamárias, esses organismos também apresentam o corpo coberto por pelos. Conseguimos ver que nós, os macacos e os outros mamíferos, apresentam pelos cobrindo o seu corpo. Além disso, apresentam diferenciação nos dentes. Podemos encontrar os dentes incisivos, os dentes caninos, premolares e os dentes molares. E também a presença do diafragma, que será um músculo que separa os pulmões dos órgãos, como o estômago.
Bom, dentro dos mamíferos encontramos algumas subclasses. Basicamente são 3 subclasses que podemos encontrar nos mamíferos, que é a subclasse dos monotremados, esses que são os que botam ovos. As fêmeas dessa subclasse, os monotremados, botam ovo e depois carregam dentro de uma bolsa que é encontrada no ventre, ou às vezes mantém aquecidos em certos ninhos. E quando já tem esses recém-nascidos, esses vão alimentar-se de leite que vai escorrer pelos pelos da mãe. Isso porque os monotremados, as fêmeas, nesse caso dos monotremados, não possuem mamilos. Então o leite vai escorrer pelos pelos até chegar nas suas crias. Temos também uma outra subclasse que é dos marsupiais. Exemplo do marsupial, o canguru. Conhecemos o canguru. São chamados assim de marsupiais porque apresentam uma bolsa no ventre, que é o que chamamos de marsúpio. Estes aqui iniciam o seu desenvolvimento embrionário dentro do útero materno, onde vão alimentar-se de algumas substâncias que são armazenadas no ovo, ou às vezes de alguns nutrientes que são produzidos pela parede uterina. Mas depois o embrião ainda imaturo vai nascer, e ao nascer vai deslocar-se através dos pelos da mãe até essa bolsa que nós chamamos de marsúpio, e é aí onde vai terminar o seu desenvolvimento embrionário, não é? E é dentro dessa bolsa também onde vamos encontrar as glândulas mamárias e os mamilos, que é lá onde vão alimentar-se esses seres. Além dos marsupiais, encontramos uma outra subclasse que é dos placentários, que é a subclasse onde nós encontramos os seres humanos. Os placentários são esses que iniciam o seu desenvolvimento embrionário e terminam dentro do útero materno. Lá ligam-se com a mãe através da placenta, que será responsável por permitir essa troca de substâncias, sejam nutrientes, oxigênio, dióxido de carbono ou até excreções entre mãe e filhos, não é? Portanto, nesses placentários encontramos algumas ordens que vamos aqui mencionar. Temos a ordem cetácea, que é a ordem das baleias. Mas além das baleias, encontramos também os golfinhos. Nessa ordem encontramos indivíduos que são marinhos, com membros anteriores transformados em nadadeiras. Geralmente esses não possuem membros posteriores e uma cauda adaptada para a natação. Temos também a ordem dos primatas, que é onde encontramos o homem e os macacos. Esses aqui apresentam 5 dedos em cada mão ou cada pé. E geralmente o primeiro dedo, que é o polegar, é oponível ao restante dos dedos. Apresentam também uma visão binocular, que são 2 olhos focalizados no mesmo centro, na mesma visão, nesse caso, vê o mesmo objeto. E também temos um cérebro muito desenvolvido quando comparado aos outros indivíduos das outras ordens. Encontramos também a ordem rodêntea, que é a ordem dos ratos. Aqui é onde encontramos roedores. Portanto, além dos ratos, podemos também mencionar aqui os porcos e espinhos. Esses apresentam geralmente 2 pares de dentes incisivos que são adaptados para roer. Encontramos também a ordem carnívora, que é a ordem do leão. Mas além do leão, encontramos também o melhor amigo do homem, que são os cães. Esses alimentam-se de carnes e apresentam dentes caninos e incisivos bastante afiados. Encontramos também a ordem dos quirópteras, que é onde encontramos o Batman, né? Nesse caso, o morcego. Nessa ordem encontramos indivíduos voadores com membros anteriores transformados em asas. Esses indivíduos apresentam hábitos noturnos e alimentam-se geralmente de sangue ou de frutas ou ainda de alguns insectos. Encontramos também a ordem sirênea, que é a ordem do peixe-boi. Esses são herbívoros aquáticos e apresentam membros achatados, e esses membros são utilizados para nadar, ou seja, adaptados à natação. Encontramos também a classe lagomorfa, que é a classe dos coelhos. Esses também são roedores e também apresentam 2 pares incisivos, que também são especializados para roer. Porém, apresentam mais um par adicional, que encontra-se na parte superior, de pequenos dentes, né? E esses encontram-se atrás do primeiro par de dentes incisivos. Encontramos também a ordem Artiodactyla, que é a ordem dos camelos.
Porém, além dos camelos, encontramos as girafas nessa ordem. Esses indivíduos apresentam um número par de dentes e, geralmente, o terceiro e o quarto são guarnecidos por cascos, enquanto que o restante dos dedos ou são reduzidos ou nem existem. Existe também a ordem dos Perissodactyla, que é a ordem das zebras, mas também tem os cavalos nessa ordem, que bem conhecemos. A diferença entre esses e os Artiodactylas é que os Perissodactylas apresentam dedos ímpares. Nesse caso, o número de dedos é ímpar, pode ser 1 ou 3, e caminham sobre cascos que escondem o terceiro dedo, enquanto que os outros dedos são reduzidos ou às vezes ausentes. Encontramos também a ordem dos Proboscidae, que é a ordem dos elefantes. Esses bem conhecemos e é fácil ver que eles possuem dentes incisivos superiores convertidos em marfim, que muito bem conhecemos. E o seu nariz e lábios superiores são transformados em trombas nessa ordem. Visto essas ordens todas, agradeço pela atenção dispensada e espero ver-te na próxima aula. Até mais!